Ora bem, então agora parece que sim, posso começar. Boa noite a todos. Perdoai estes pequenos desaguisados tecnológicos, mas é como vos digo, deve ser por causa do tema da palestra. Mas não há problema nenhum, agora já o temos mais ou menos controlado e vamos então tentar endereçá-lo. Mas antes, permiti-me, na minha humildade, agradecer carinhosamente a este casal que, para além de terem a coragem de levantar esta casa, mudaram-se de armas e bagagens para aqui, ainda por cima têm esta coisa bonita para o meu coração, que é a confiança que depositam em mim, nos meus parcos conhecimentos, e arriscam trazer-me aqui. Já não é a primeira vez, já vou estando, e sinto-me em casa também, e também a vós o devo, porque sempre que enfrento este público, sinto uma energia maravilhosa. Espero que também vos consiga transmitir essa energia com as minhas palavras, e vamos então ao tema 2. Ora bem, este tema é uma das bases do Espiritismo. Se vocês se recordarem, uma maneira de olhar para as bases filosóficas do Espiritismo é exatamente esta. Portanto, assenta num Deus único, só pode existir um, seja que nome tiver, a existência de um espírito, nós somos imortais, portanto, o terminar da existência física do corpo material não determina o fim de nada, é apenas uma transição, portanto, há imortalidade, então há um espírito que sobrevive à carne. Se há um espírito, bom, eu estou aqui a comunicar com vocês, nós somos espíritos, embora encarnados, então há a comunicabilidade dos espíritos, mas não é só também entre nós. Quando nós mudamos de dimensão e ficamos eventualmente invisíveis para aqueles que ainda continuam com o corpo físico, sabemos nós, já temos muitas evidências que é possível a comunicação. A comunicação, da comunicabilidade dos espíritos, faz-se de várias formas. Quando Kardec a estudou, fazia-se fundamentalmente por médiuns humanos. Hoje também é possível fazer exatamente com o tema que aqui temos hoje, comunicabilidade do espírito, através de instrumentos eletrónicos, como seja um gravadorzinho, como este que eu aqui tenho, estou a gravar a palestra, mas é o meu instrumento de investigação em vozes anómalas. Mas pode ser um telemóvel, pode ser uma câmara de vídeo, enfim, um telefone, a gente já vai ver as várias possibilidades. É os novos tempos, tal como já preconizava a pergunta 934 do Livro dos Espíritos, que enquanto não aparecerem meios mais universais, e este é já um desses exemplos, tendes esta forma de comunicar com os que partiram primeiro. Já vos recordaremos em seguida. A reencarnação, por coincidência, aqueles que nos deram o prazer de assistir à conferência que fizemos mais ou menos há um ano, falamos das evidências científicas da reencarnação e da pluralidade dos mundos. Não estamos sós, de forma nenhuma, porque então onde é que estão os emissores, os autores dessas mensagens que obtemos ou por via mediúnica humana ou por esta via de instrumentos eletrónicos? Muito bem, então vamos endereçar esta base filosófica do Espiritismo. O que é isto? O que é a comunicabilidade dos espíritos? Como eu vos disse há pouco, no tempo de Kardec era uma coisa e hoje foi evoluindo e foram aparecendo os outros meios. Vamos recordar brevemente o que era no século XIX, como é que Kardec se interessou por isto e porquê. Vamos ver uma breve resenha histórica dessa. Em 11 de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos. Entre eles, as duas filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Fenômenos interessantes passaram a acontecer na casa 2 meses depois da família chegar. Eram batidas leves, arranhões nas paredes e nos móveis. Os ruídos aumentavam cada vez mais. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata.
Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim, Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa e que seus restos mortais estavam enterrados na adega. Na época dos fenômenos, as 2 garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes, fenômeno que chamou a atenção de filósofos como o intelectual Denisard Hippolyte Léon Rivail, futuro Allan Kardec. Estes eram os efeitos que Kardec confrontou e lhe chamou a atenção, que aquilo correspondiam ali a efeitos inteligentes. Vocês repararam, aquele código de pancadas das irmãs Fox, aquilo é um efeito inteligente, eles combinaram um código, uma pancada sim, 2 pancadas não, então de trás havia uma significação, então isso de trás tem que haver uma inteligência que faça isso, então tem que haver um ser que não visível para nós, dotado de inteligência, que o está a comunicar. Era fundamentalmente a mediunidade de efeitos físicos, que depois Kardec foi estudando e foi descobrindo outras capacidades, como a psicofonia, a psicografia e uma miríade delas que depois vertem num manual, o melhor manual de paranormalidade humana que ainda hoje temos, que é o Livro dos Médiuns. Mas, continuando, isto era no século XIX, no tempo de Kardec. Entretanto, no século XX começam a surgir umas outras formas e vamos olhar para estes efeitos que aqui estão, estes fenómenos que aqui estão. Now, according to science, when you physically die and when your brain stops functioning, that is it. That is the end. That's the end of consciousness. One day in the summer of 2002, Martha Copeland of Lawrenceville, Georgia, played back a sound recording she'd made earlier that day and heard the voice of her daughter Kathy disciplining her dog. That wouldn't have been so unusual, except that 6 months earlier, Kathy had died in an auto accident. In January 1994, Mark Macy of Boulder, Colorado, received a telephone call. The caller identified himself as a European psychologist named Konstantin Raudova. This is Konstantin Raudova speaking. Dr. Raudova had been dead for 20 years. One day in October 1987, Claude and Ellen Thorlund of Sweden switched on their TV. Suddenly, this strange image appeared, and they quickly snapped it with their Polaroid camera. Only later did they learn that their friend Friedrich Jürgensen, a pioneering afterlife researcher who had died a few days earlier, was being buried at that very moment, 250 miles away. For more than a half-century, people throughout the world claimed to have communicated with the dead using instruments of modern technology, such as tape recorders, radios, telephones, computers, and video systems. They call this phenomenon Instrumental Transcommunication, or ITC. Estes fenómenos eu vou já antecipando, é uma das conclusões da palestra, mas antecipo-las já.
estamos perante, de novo, uma mediunidade de efeitos físicos. Já vos vou antecipando, mas depois é de justificar. Porquê? Não vou fazer afirmações gratuitas. Mas isto para vos dizer que parece a pescadinha do rabo na boca. Também no tempo de Kardec começou-se com a mediunidade de efeitos físicos, a descoberta desta comunicabilidade com outras dimensões, e passado século e meio, novos fenómenos ocorrem por outros meios, mas de novo começa outra vez com uma espécie de mediunidade de efeitos físicos, que é isto. Ora bem, estes fenómenos, naturalmente, para cada um de nós, são mais do gosto das ciências, as outras ciências que não as espiritualistas ou a espírita. Porquê? Porque são evidências. Todos nós podemos escolher, não há como negar uma gravação que está feita num gravador, ou uma imagem que aparece, todos veem. Tem uma característica de universalidade que não tem tanto na mediunidade humana. Na mediunidade humana podem sempre os mais céticos e mais materialistas questionar se não está a haver ali uma mistificação, etc., por aí adiante. Daí que a comunidade científica atual se tem, de facto, decisivamente interessado por estas questões, porque realmente são evidências científicas. Daí o título também desta palestra, são evidências científicas da comunicabilidade do espírito. Ora bem, se estamos a falar em ciência, nós temos que nos recordar que a ciência é a justificação de uma crença que se tem por verdadeira e que se consegue comprovar. Portanto, a filosofia, grosso modo, é justificação de uma crença que se tem por verdadeira. Com a nossa razão, arranjar uma justificação para um determinado fenómeno, apenas com a razão. Mas parte do conhecimento, nomeadamente este, se é possível nós reproduzirmos o fenómeno várias vezes e estabelecer as condições em que ele acontece, conseguimos escrever leis de como ele acontece, então passamos ao domínio da ciência, que é a crença verdadeira, justificada e comprovada. Mas começa sempre com uma hipótese. Uma justificação de o racional pela razão de aquele fenómeno que estamos a observar. Portanto, se vocês recordarem, aqueles que estão mais habituados a lidar com as ciências, o método científico tem fundamentalmente duas fases. Tem uma fase filosófica, a tal busca da justificação de uma determinada crença. Aquilo que Kardec fez também, mas estas pancadas, isto parece mostrar um código, uma resposta, parece mostrar a inteligência. Então isto tem que ser um ser inteligente, embora eu não o veja. Só pela razão, porque ele não consegue ver, não consegue demonstrar que ele existe. Ok, portanto, nós aqui, cá estamos no método científico, observamos um determinado fenómeno, fazemos uma série de perguntas e levantamos uma hipótese. Uma justificação possível de um fenómeno daquela realidade grande. Por isso é que se chama hipóteses. Hipo é baixo, não é? Por isso é que a ciência é filha da filosofia, porque a filosofia endereça o todo. Mas parte dos fenómenos que integram um todo podem ser comprovados, testados, levados a laboratório e explicadas as suas leis. Então é uma pequena parte, daí a hipótese é a justificação de um pequeno fenómeno, daquilo que é possível nós levarmos ao laboratório, medi-lo e avaliá-lo. Portanto, depois de levantarmos uma hipótese, sujeitamos-lo à experimentação e tiramos as nossas conclusões. E se a hipótese consegue explicar todos os fenómenos seguintes que nos ocorrem, encantado, temos uma lei. Se não temos, aquela hipótese vai embora ou ajusta-se aquela hipótese, pegamos noutra. A ciência e a filosofia não trabalham com a verdade. A verdade absoluta não é para nós. Só deve ser para Deus, que é o único que consegue lá chegar. Exige uma perfeição enorme. Nós vamos de verdade em verdade aproximando-nos da realidade. Portanto, nem a ciência nem a filosofia, e aqui o espiritismo, naturalmente, como ciência e filosofia, não trabalha com a verdade. Trabalha com aproximações da verdade. E se em algum momento melhor verdade se revelar, tal como é dito, por exemplo, na Gênese, na primeira parte, as características da doutrina espírita, pergunta 55, Kardec diz se o espiritismo como ciência segue ao lado das outras ciências, se em algum momento as outras ciências demonstrarem uma melhor verdade que aquela que ele tem, ele ajusta-se, ok? Muito bem. Portanto,
Então, perante a nossa doutrina, nós temos isto bem explicado em várias obras. Por exemplo, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo, o capítulo 19, Fé transporta montanhas, vem exatamente a evocação da racionalidade com que devemos olhar para os fenómenos que estudamos. Neste caso, os fenómenos espirituais. Portanto, e é dito lá que a fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em todos os momentos. Portanto, nós devemos usar sempre a nossa razão para distinguirmos o bem do mal, para obtermos orientações de ordem ética ou moral para nós próprios. E, como vos tinha referido também, porque esse é o caráter da revelação espírita, na Gênese, na pergunta 55, logo no primeiro capítulo, que fala da natureza da revelação espírita, vem lá dito exatamente isso, que o espiritismo como ciência segue ao lado das outras e, se alguma das outras vier a revelar uma melhor verdade, ele a ajusta. Muito bem. Isto para dizer que vamos abordar este fenómeno da comunicação através de meios eletrónicos seguindo o método científico. Posto isto, estamos a observar, o que é que a gente vai observar? Vozes, mensagens e imagens anómalas que afirmam ser dos mortos. Vamos perguntar quem é que as produz. Eles dizem ser os mortos, mas nós podemos perguntar mesmo se é ou não. Não há efeito sem causa, vozes, mensagens e imagens têm causa, comunicadores afirmam ser os mortos a existirem são espíritos, se não forem demonstrar outras causas, então são causadas por espíritos. Parece-vos lógico. É um pouco o raciocínio também de Kardec, quando ele tentava interpretar justificação, arranjar justificação para aquelas pancadas. Muito bem. Esta é a nossa hipótese de trabalho. Vamos agora sujeitá-la a uma série de fenomenologia, ok? Portanto, vamos entrar na fase, terminamos a fase filosófica da nossa avaliação e vamos entrar na fase científica, em que vamos constatar factos e validar a nossa hipótese. Ok? Que estas vozes são, efetivamente, dos espíritos. Vozes, imagens, já vamos ver, há várias coisas. Para isso, como referência fundamental que eu vou utilizar, este senhor Hernani Guimarães de Andrade, utilizando este pseudónimo, Carl Goldstein, escreveu este livro que se encontra com facilidade, às vezes no centro espírita, às vezes, exatamente sobre transcomunicação instrumental. Ele também era, além de espírita, era também um investigador em transcomunicação instrumental. Ora, o que é isto da transcomunicação instrumental? É apenas uma das modalidades de captação de mensagens de voz, imagem e texto, alegadamente espíritos, através de meios eletrónicos, a par da transcomunicação mediúnica, que estou aqui a designá-la por TCM, aquela mais comum e que era disponível no tempo de Kardec, através do médios humanos. Tem fundamentalmente três grandes vertentes: vozes anómalas, as mais fáceis de obter e as mais comuns, imagens através de computadores, câmaras fotográficas, etc., e textos em computadores, em faxes, também já se tem obtido. Muito bem, então vamos começar pela parte das vozes anómalas, que são obtidas fundamentalmente com gravadores que podem ser de fita, podem ser digitais, dá igual. O suporte magnético não faz diferença nenhuma, porque realmente o que está ali presente, e vou tentar demonstrar isto, é a influência de uma inteligência que nós não vemos, mas que existe e que consegue dominar uma física que ainda não está ao nosso alcance e inscrever, seja numa pen USB, seja num gravador de fita, inscrever uma voz. Muito bem, vamos ver isto rapidamente, a história. EVP was apparently first noticed in the early 20th century, when unexplained messages were said to have appeared in telegraph, telephone, and early sound recording systems. As communication technologies developed, the idea of using them to contact the souls of the departed fired the interest of a number of well-known scientists and inventors, including Alexander Graham Bell, Nikola Tesla, and even Thomas Edison, who proposed building a device to capture spirit voices. In 1939, Attila von Soleil, an American photographer, claimed some success at EVP using a phonograph record cutter, and in the 1940s with a primitive wire recorder, a precursor to the modern tape machine that recorded sounds on spools of thin magnetic wire.
Then, as tape recorders became popular in the 1950s, people reported hearing mysterious voices in their recordings. The first person to research EVP in depth was the Swedish artist and filmmaker Fredrik Jürgensen. In 1959, he was using his portable recorder to tape nocturnal bird sounds for a documentary. On playing back the tape, along with the sounds of the birds, he was amazed to hear faint voices discussing nocturnal bird sounds. Convinced that he was recording messages from the dead, Jürgensen devoted the rest of his life to researching the phenomenon. He went on to record thousands of voices in several languages, established that they often interacted with the experimenter, and published his findings in several books. One of Jürgensen's pupils and collaborators was the Latvian psychologist and philosopher Konstantin Raudava. Raudava worked endlessly to persuade scientists and the public that with simple recording equipment it was possible for the dead to speak to the living. During his lifetime, he recorded 70,000 voices in 6 different languages. The experimenter states that in his opinion, man cannot grasp the events after death with his intellect. A voice replies in German, kann. He can. German physicist Ernst Zinkowski was an early EVP experimenter. I began in 1976, and after the second or third test, I immediately got voices saying, we are the dead, we are alive, we are able to think and to speak. Well, one of the first extraordinary voices I received 14 days after I started was the voice of my late father. And he addressed me with my nickname he used when I was a little boy. Ora bem, este tipo de voz chama-se Electronic Voice Phenomena, EVP, e é caracterizado por serem vozes que nós obtemos isoladamente. A experimentação mais simples é isolarmos num sítio, em nossa casa, pegarmos num gravador, controlarmos todos os sons que está à volta para não nos mistificarmos e fazer uma pergunta. Por exemplo, está aí alguém queira falar comigo e basta gravar 1 minuto. E depois disso, no final, vamos meter aquilo ou num computador com um sistema de amplificação e vamos ver se há alguma anomalia. E são aquelas vozes, às vezes aparecem aquelas vozes, com o tempo aparecem, com muita frequência. No princípio é capaz de ser um bocadinho mais difícil. Mas vamos ver que é mais universalista, está mais ao alcance de todos nós, independentemente da capacidade mediúnica ostensiva humana que tenhamos. Qualquer um de vocês pode obter vozes. Eu vou-vos explicar porquê também, fisicamente. Porquê? Muito bem, esta é a característica das chamadas EVPs. É por onde normalmente a maioria das pessoas começam e eu também comecei. Para os... Cá está, isto são imagens de eu a fazer experimentação. A minha grande mestra é esta senhora, chama-se Anabela Cardoso. É uma filóloga e ela é cônsul-geral de Portugal em Vigo, em Espanha, e tem inclusivamente uma revista em que publica nesta área. Portanto, é uma coisa que interessa a muitos científicos e alguns são espíritas, mas interessa à comunidade física em geral. Há congressos mundiais disto, tive a oportunidade também de participar, mas ela realmente foi a minha grande mestra, essa senhora que aqui está também. Ora bem, para os experimentadores mais assíduos, em que do outro lado estas inteligências comunicam connosco, veem que há interesse, começa a ser possível outras formas de comunicação mais interativas, chamadas, por exemplo, as vozes diretas da rádio. Vamos ver o que isto é. For several years, Dr. Anabela Cardoso conducted successful EVP sessions at her home in Spain. In 1998, during an EVP session, Dr. Cardoso was using one of her older radios to provide white noise for an EVP experiment. Suddenly, out of the radio came a direct response to one of her remarks, spoken in her native Portuguese. Dr. Cardoso says that these voices have often called her by her childhood nickname, Bella. They always called me Bella. Bella was my
child's name. I am Annabella. My family, still today, they call me Bella. DRV voices come out of radio receivers. Couldn't stray radio broadcasts be the source of these apparent communications? I would say to the skeptic that stray radio emissions do not reply to you when you ask who is speaking. Stray radio emission will not tell you it's your brother Luis. I mean, that's nonsense. Marcella Bacci of Grosseto, Italy, is the world's most successful practitioner of DRV. Since the 1940s, Bacci has been picking up the voices of the deceased on old vacuum tube radio receivers. In over 6 decades, Bacci has never charged for his services or accepted a single donation. Scientists and researchers from around the world have investigated Bacci. Engineer Paolo Presi and his colleagues from Il Laboratorio have been investigating him since 1974. To date, no one has ever found the slightest evidence of fraud. Despite nearly 4 decades of accumulated evidence, some skeptics still insist that the voices could be faked by transmitting them from a remote location. But repeated scientific analyses have ruled this out, and have also established that the voices themselves are highly anomalous and do not originate in a human vocal tract. In 2004, a group of afterlife researchers, including Dr. Annabella Cardoso, Professor David Fontana, Robin Foy, and physicist Mario Festa, joined engineer Paolo Presi for a session at Bacci's Center in Grosseto. Il 5 dicembre del 2004. Dove vai Erardo Bacci? In questo universo niente finisce. Cambia semplicemente uomo. Initially, the voices emerging from Bacci's radio spoke in Italian, but then Bacci reminded them about his English-speaking guests. Senti, ci sono anche degli inglesi, degli amici, che vengono da molto lontano. I'm sorry, Bacci. Thank you for all your hard work. Congratulations. Muito bem. Para quem se dedica mais a miúdo a isto e começa a estabelecer laços de confiança, tal como um médium humano também estabelece com determinados espíritos, os seus guias, os seus espíritos familiares, vê aí interesse lá e é possível esta comunicação em tempo real. Vocês viram? Faz a pergunta e a resposta. Mas isso leva tempo, é mais fácil obter as outras. Na área das vozes, de facto esta senhora, como vimos também, continua a ser uma das líderes mundiais nisto. Ela não é espírita, hein? Atenção, estamos a falar apenas de pessoas, cientistas que estudam este fenómeno. Existe também em telefone, em particular quando existiam as gravadoras, aqueles telefones com atendedor de chamada, registavam-se mais vozes do que agora, mas também se registram nos telemóveis, nos smartphones de agora. Vamos ver esse fenómeno também. Do people actually receive phone calls from the other side? In the 1970s, 2 veteran parapsychologists, Scott Rogo and Raymond Bayless, set out to answer this question. After investigating numerous cases across the U.S., they concluded that phantom phone calls were not only real, but also surprisingly common, estimating that hundreds were received every year in the U.S. alone. As with other forms of ITC, people claim that they clearly recognize the voices of deceased friends and loved ones. There's actually a tradition of ITC researchers passing on, going to the other side, and then contacting researchers on this side. According to many ITC researchers, the undisputed champion among afterlife communicators is the Latvian-born experimenter Konstantin Raudive, a psychologist, philosopher, professor, and author who spoke a half-dozen languages and died in 1974. This is Konstantin Raudive speaking. I'm as fine as a dead one can be. It was a spring morning in 1992 when I received my first telephone call from the other side, from Konstantin Raudive. Mark Macy had been preparing to conduct an ITC experiment involving very low-frequency radio transmissions.
According to Macy, the caller identified himself as Raudava and offered advice regarding his experiment. He had no way to record phone calls at the time, but he was prepared when the caller rang again. Hello? Yes. I'll try to make it clearer this time. It's a VLF receiving converter. Okay. You simply connect the VLF converter to your HF radius antenna input and a suitable VLF antenna. The conversation lasted for several minutes. The caller's voice was clear as a bell, and his advice regarding Macy's experiment was sophisticated and technically impeccable. 24500 kilohertz respectively. It was the most moving experience of my life. It was just very humbling and such an amazing experience to receive contacts from the other side through a telephone. These conversations weren't limited to technical advice. They often touched on human social issues and suggested that the insights provided by ITC might lead to a more just and peaceful world. You know how dangerous acts of all kinds can be. Violence. That's one of those things we want to prevent by ITC. The violence. Estas são as três vertentes das vozes anómalas que se conhecem no presente momento. Portanto, vimos as vozes que se obtêm isoladamente, as chamadas EVPs, se obtêm com um gravador simples, em não há interatividade, a gente faz uma pergunta e depois vai a posteriori verificar se há uma anomalia. Existem depois as vozes diretas de rádio, há aí um filme, White Noise, o ruído branco, passou em tempos, endereça esse assunto. E, por último, temos as vozes em telefone. Até ao momento só se revelaram estas formas em vozes. Mas, como eu vos dizia, só vimos ainda uma vertente. Temos a vertente das vozes. Agora vamos ver a vertente das imagens. As imagens temos, hoje em dia, temos vídeo e temos fotografia, né? E temos câmaras digitais, enfim, por aí adiante. Vamos olhar para as imagens, o que é que nos aparece aqui, que fenómenos nos aparecem nas imagens. Jorgensen spent his later years in the southern Swedish town of Hur and died in October 1987. At the exact moment of his burial, his friends Claude and Ellen Thorlin, who lived about 250 miles to the north near Stockholm, experienced a strange phenomenon. According to Mrs. Thorlin, she heard an inner voice prompting her to switch on her TV and tune it to an unused channel. As she did so, the screen went dark. Then a spot of light appeared which grew into this image. As if to fulfill his own prediction, Jorgensen was not the first to produce images of the deceased on a television screen. That honor probably belongs to Klaus Schreiber of Aachen, Germany. Schreiber constructed a video feedback loop, which produced highly unstable forms that he was told could be manipulated by those on the other side. By 1984, Schreiber's perseverance paid off, and he began to receive many remarkable images. By laboriously advancing his tapes frame by frame, Schreiber was able to isolate and study these single images or short sequences in which the pictures would often emerge from random shapes. No account of visual ITC would be complete without mentioning Robert Vandenbroek, who lives near the tiny village of Hoven in the Netherlands. When we visited Robert in February of 2014, we brought 2 video cameras to test and document his talents. To preclude any tampering or substitution, we brought our own still camera which had no built-in memory, and we used a distinctive type of memory card that had not been manufactured for at least 5 years. We numbered each card in advance and erased it in full view of the video cameras prior to every test. All of our tests, Robert stood in front of a dark blue curtain in his small living room, in approximately this position. At the end of each test, he handed the camera back to us, and we placed it on this coffee table to unload the memory card into a password-protected laptop computer. The camera, the computer, and all the memory cards remained visible to us at all times.
Here are some of the images that appeared under these conditions. In this one, a curious energetic swirl resolves into an apparent human hand. Most intriguingly of all, two distorted images appeared that resembled Friedrich Jürgensen in his later years. Eu também me aventurei nestas áreas, não com muito sucesso e sempre em parceria com outros investigadores, essencialmente com esta senhora Marianne Casademont, que é uma senhora que há muitos anos vem investigando nisto, e o melhor resultado que eu tive até hoje, isto é a minha avó, que faleceu em 1993, e a melhor imagem que eu obtive foi esta. Estão a ver, nas imagens é um bocadinho mais difícil, até porque elas não falam. Até agora ainda não se conseguiu obter, juntar voz às imagens. Não conseguimos, já tentamos várias vezes, mas ainda não se conseguiu. Movimento já consegue. Movimento sim, mas voz ainda não conseguimos. Era bom, se conseguíssemos voz, tínhamos mais um fator de confirmação da identidade, por exemplo, do coisa. Bom, mas é isto, e isto dá bastante mais trabalho, porque temos que ir de imagem a imagem. Em Portugal o nosso sistema de televisão tem 625 frames por segundo, nós temos que ir uma em uma. Convém só fazer uma gravação aí de 30 segundos ou mais e depois ir andando a ver se aparece alguma destas imagens. Pronto, cá está. É o melhor que eu obtive até hoje. A última área que são as mensagens de texto, e hoje em dia é em computadores. Vamos ver aqui um caso. Technical writer Mark Macy of Boulder, Colorado, has been one of America's foremost investigators and advocates of instrumental transcommunication. In October 1995, a colleague in the small European country of Luxembourg sent a message to Macy that purported to be one of many that had appeared on her home computer. As with the home tape recorder in the 1950s, the advent of the personal computer in the 1980s and 90s gave rise to claims of anomalous messages that seemed to appear out of nowhere, often on simple machines that had no connection to an outside network. This message, addressed to Mark Macy and one of his collaborators, claimed to be from an obscure journalist named Arthur Beckwith, who was born in England in 1832, was married in Jamaica, and eventually settled in Brooklyn, New York. He died the same day the Titanic sank in 1912. I hired a private investigator in England to look up the records of Arthur Beckwith in that area, and Arthur Beckwith turned out to be born in 1832. Arthur mentioned in his letter that he was employed by the Sun and the Brooklyn Daily Eagle and the Citizen. So I went to the public library in Brooklyn, New York, and we found out that sure enough, Arthur Beckwith was employed on those newspapers, and we found his obituary. A colleague of mine went to the National Archives in Washington, D.C. The census records showed that Arthur Beckwith was a 68-year-old widower in the year 1900, living at 150 Schermerhorn Street in Brooklyn. Arthur also mentioned a man in his letter named Bill H. Lynch, who had been a rector at St. John's Roman Catholic Church in Lambertville, New Jersey. So we went to that New Jersey church, and sure enough, we found a record of William Lynch, who was a rector at that church at the time. Portanto, estamos a ver, nós começamos a encontrar evidências que nos fazem ver que está ali um ser inteligente que tem uma personalidade própria e que ademais nos dá indicações, tal como recebemos por modalidade humana também, dá indicações próprias da sua vida, feitos que é possível comprovar. Ora, perante isto, nós naturalmente que estamos inclinados a aceitar que são mesmo eles. É uma entidade que eles dizem ser, tal como ainda vimos aqui este Bill Lynch, mesmo no texto, ou os outros mostram mesmo a sua imagem, ou a sua voz, ou a sua forma de falar. Ora bem, mas claro que nas ciências nós temos sempre que poder escutar as verdades dos outros, porque ninguém é dono da verdade. Nós aprendemos trocando verdades uns com os outros. E, portanto, devemos ouvir sempre o contraditório. Quais são, no contraditório, que hipóteses de justificação se encontram para esses fenómenos mais comumente nas ciências ditas mais materialistas? Costumam dizer-nos que estas vozes comuns são captadas acidentalmente. Lembrai-vos
quando falamos das vozes diretas de rádio, a doutora Anabela Cardoso diz, desculpem lá, uma voz, uma emissão de rádio aleatória não vai dizer que é o meu irmão Luís. Claro, é lógico, não é? Puxar pela cabeça. Portanto, não é por aqui. Já se inclusivamente naquela experimentação que se viu com aquele italiano Bacci em 2004, uma das experimentações que fizeram, ele trabalhava com rádio a válvulas, começaram por tirar as válvulas e o rádio continuava a falar. Desligaram da corrente e o rádio continuou a falar durante 20 segundos a papaguear sem corrente. Ok? Isto demonstra agora outra coisa, é pensar de onde é que vem a energia. Não há milagres, não é? Tem que vir a energia de algum lado. Daí nós estamos a chegar à conclusão que isto envolve mediunidade de efeitos físicos, envolve energias, envolve ectoplasma, envolve sons, envolve uma série de coisas. Os comunicadores de sons dizem-nos que precisam de som ambiente, por isso muitas vezes nos pedem ruído de fundo, para manipularem com uma física que ainda não é nossa conhecida, e saem aquelas vozes, às vezes um bocadinho estranhas, não é? Mas é assim que elas saem. Há outros que dizem, normalmente os mais ligados às psicologias e que não aprofundaram bem as questões, dizem que é um fenómeno psicocinético, autónomo, voluntário, que caracteriza os poltergeist. Vocês sabem o que é o poltergeist? É aqueles fenómenos de teletransporte. Bem, vamos tentar fazer nós o nosso contraditório a isto. Ora bem, a captação acidental não explica nem a forma em várias línguas que aparece as mensagens, nem os diálogos, muito menos os diálogos. Se era uma emissão fortuita de rádio que ali estava, a gente pôs num sítio onde não há emissões de rádio e ouve-se aquela conversa, como é que se justifica o diálogo? Está lá o operador de rádio para falar connosco. Enfim, por outro lado, se vamos pela área de tamanha capacidade psicocinética, conjugado com a frequência de execução que se exige, não são compatíveis com a realidade cotidiana. Porquê é que é então necessário que os gravadores sejam ligados? Quer dizer, se eu posso produzir uma voz com o meu poder da mente, porquê é que eu só a consigo obter dando energia ao gravador e ficando aqui? Porquê? Então, se eu sou tão poderoso assim, fazia uma voz, não é? Por outro lado, porque é que o nosso inconsciente, se nós tivéssemos esta capacidade, porque é que o nosso inconsciente ia preferir um processo de interferência eletromagnética tão complexo se podia usar meios mecânicos mais simples? Não é? Para quê? Portanto, isto temos que pensar, não é embarcar no primeiro barquito. Ora bem, o que é que a ciência espírita nos diz? Nesta parte do livro dos Espíritos, no capítulo 2, pergunta 27, na parte primeira, ele aponta claramente que o que nós estamos a assistir a esses efeitos com energias, eletricidade e magnetismo, ela é a luz em si, é matéria, portanto, e insere-se como matéria, insere-se naquela trilogia que também nos aponta o livro dos Espíritos, que há três coisas no universo, não é? Portanto, há um princípio material, um princípio inteligente e por cima destes dois, Deus. Ok? Portanto, e de acordo com a física quântica, estas entidades, a matéria em si pode ocupar outras dimensões. A física quântica hoje já nos diz que não existe só comprimento, largura, altura e tempo, com o Sr. Einstein, já existem mais 7 dimensões, onde os elementos abaixo, as partículas abaixo do átomo são partículas de onda ao mesmo tempo e podem estar em várias dimensões ao mesmo tempo, podem ocupar várias dimensões ao mesmo tempo. Então, o que é que, por exemplo, sucede nos fenómenos de efeitos físicos? Temos aqui um grafismo que mais ou menos nos recorda o que é que acontece. Portanto, temos um espírito comunicante, um perispírito do comunicante, um corpo espiritual e temos os espíritos espirituais. Deste lado, nós temos o médium, o seu perispírito e um corpo físico, portanto, e ele vai socorrendo, manipulando a ectoplasma e fluido universal que está à disposição dele, vai efetuar um efeito inteligente sobre a matéria física. Pode ser transportar uma coisa para um lado, pode ser criar uma voz sobre um gravador, uma imagem sobre um televisor ou uma mensagem num computador. Portanto, parece-nos claro que estamos perante um fenómeno de efeitos físicos. E se nós formos aqui à Gênese, aqui ao parágrafo 5 do capítulo 14, é-nos lá dito que um espírito pode atuar sobre uma montanha eletromagnética para expressar o seu pensamento com significado poupança de energia comparado com os fenómenos de transporte, levitação, materialização. E porquê? Reparem,
o que é que se passa? Nós, em grau de subtileza, vamos, uma cadeira, uma mesa está aqui, não é? As ondas eletromagnéticas são muito mais subtis e os fluidos espirituais ainda mais. Então quer dizer que nesta escala também vai diminuindo as necessidades de energia para movimentar, criar movimentos e efeitos com este diferente tipo de matéria. Se nós fizermos as continhas, no tempo de Kardec, como se lembram, eram as mesas girantes, não é? O fenómeno que ele separava eram as mesas, os médiuns tinham efeitos físicos que operavam nessa altura, tinham a capacidade de levantar uma mesa e fazê-la girar para um lado e para o outro. Ora bem, isto não vem do ar. Pela fórmula da mecânica, pela fórmula da física, da parte da mecânica, nós se quisermos levantar uma mesa que pese 10 kg, 10 centímetros do chão, durante 10 segundos, nós precisamos de uma potência de 1 watt. É significativo. Imaginai o que é pegar durante 10 segundos e sem mãos. Portanto, é através da ectoplasma. É por isso que depois o médio de efeitos físicos acaba normalmente cansado no fim dessas sessões. Precisa de 1 watt. Mas nós, para modularmos uma onda eletromagnética, nós precisamos 1 milhão de vezes menos energia. Por isso mesmo, eu afirmaria com toda a certeza, é uma questão de disciplina e motivação, qualquer um de vocês poderá obter no mínimo vozes anómalas. É uma questão de ir investigando com disciplina. Porquê? Porque mesmo aqueles que não têm estas potências, que são potências ostensivas, nem todos temos, conseguem obter pelo menos estas vozes. Ora bem, perante isto eu estaria inclinadíssimo a dizer que isto existe, já existia através de médios humanos, e que os fenómenos de transcomunicação instrumental são mais uma evidência dessa comunicabilidade e assumem esta natureza característica dos fenómenos de mediunidade de efeitos físicos. É engraçado que Kardec, na parte 4ª, que são as esperanças e consolações do Livro dos Espíritos, logo no capítulo 1º, na pergunta 984, diz isto: tendes, porém, uma consolação em poder-vos comunicar com os vossos amigos pelos meios que estão ao alcance. Estamos a falar há 160 anos atrás. Enquanto não dispondes de outros meios diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Soubes, passados 160 anos, agora nós podermos gravar, ver imagens na televisão, mensagens no computador. Estão a ver? Já ele previa isto à sua altura. Neste livro de Hernani Guimarães de Andrade, ele diz uma coisa muito gira, ele diz assim: teremos futuramente em cada lar um equipamento para a transcomunicação verbal e visual, através do qual podemos comunicar-nos com aqueles que amamos e nos precederam na passagem para o plano espiritual. É mais uma forma, mais universalista, que já vinha preconizada no Livro dos Espíritos, de comunicarmos com os que habitam outras dimensões, onde nós também transitaremos. Meus amigos, era isto que eu tinha para vocês. Eu consultei estas referências, aqui são livros da codificação básica, que vocês conhecem, estes são livros de transcomunicação instrumental e aqui de física quântica. Este disco acompanha este livro da Anabela Cardoso, Electronic Voice. Tem muitas vozes em português da experimentação dela há muitos anos, há dezenas de anos que ela investiga nesta área e está aí disponível. Os sites que eu consultei, que vos mostrei, estão aqui também. Eu estou a gravar esta palestra, como habitualmente faço, e vou publicá-la neste canal, Espiritismo JG. Daqui por uns dias já lá está, e estaria à vossa disposição para qualquer pergunta, e se o tempo não der e quiserem escrever-me, tem aqui o meu e-mail, espiritismo.jg@gmail.com. Terei o maior gosto em responder ao que vocês quiserem. Muito obrigado pela vossa atenção, pela vossa disposição. Vamos serenar, vamos sentir-nos confortáveis no lugar em que estamos, fisicamente, sentados, e vamos também tentar obter a tranquilidade interior, que é a condição boa e melhor para podermos dialogar com as dimensões não físicas, as dimensões espirituais. Criada essa tranquilidade, vamos então estabelecer comunicação com essas dimensões. Vamos orar, como Jesus nos ensinou, que obedece fundamentalmente a 3 condições também. Devemos
louvar, devemos agradecer e não apenas pedir, como muitas vezes só nos lembramos de o fazer. Assim, hoje, neste ambiente tranquilo, acolhedor, em que nos sentimos unidos uns aos outros, vamos elevar o nosso pensamento a essas dimensões espirituais e vamos louvar a Deus, o princípio filosófico mais importante e fundamental da doutrina espírita, e louvá-lo pela obra maravilhosa que ele criou. Por esta obra em que é uma verdadeira escola da vida. Todos os dias descobrimos coisas novas. Quanto mais descobrimos, mais nos damos conta de que há para aprender e descobrir e conhecer, e quando olhamos para trás, verificamos que progredimos. Saímos de um ponto em que tínhamos menos conhecimento e encontramos-nos num com mais conhecimento. É digno de louvor esta obra. Não é nenhum ser humano que a consegue fazer. Louvemos, pois, o Senhor por isso. Mas agradeçamos ao Senhor também pela oportunidade que nos dá a todos nós que aqui nos encontramos e que estudamos esta doutrina tão lógica, tão racional, tão científica, de podermos com ela racionalizar a nossa fé e torná-la mais inabalável, como nos é recomendado no Evangelho segundo o Espiritismo. Só tendo a certeza, só tendo justificações para o que nós observamos, deixamos de ter um ato de fé e passamos a ter um conhecimento adquirido. E esta doutrina é uma ferramenta, é uma muleta preciosa. Por isso estejamos gratos ao Senhor por, nesta encarnação, neste momento, nos ter proporcionado a oportunidade de com ela nos cruzarmos e assim encurtarmos algum tempo o nosso progresso a que todos estamos fadados. Mas é claro que o caminho do progresso é um caminho sinuoso, onde há provas, também às vezes há expiações, tudo responsabilidade nossa necessariamente e também necessidade quando falamos de provas, e que elas nos fazem muitas vezes titubear. Às vezes pensamos em desistir, julgamos que a prova que está pela nossa frente exige mais do que aquilo que Deus nos deu. Não, Deus não nos dá provas para a qual não nos dê recursos e só nos dá o que é justo e o que é merecido, mas nós às vezes equivocamos-nos e descontrolamos-nos. Então, ousamos pedir, Senhor, que nesses momentos de desânimo, nesses momentos em que olhemos para a prova e a achemos demasiada para nós, envia-nos esses comunicadores, bons comunicadores, seja pela forma que seja pela intuição simples que cada um de nós tem, seja por outra forma de mediunidade, de transcomunicação mediúnica ou instrumental, mas que nos traga uma mensagem de ânimo, que nos recorde o caminho para seguir e que não nos deixe cair em desânimo. Bem-haja, uma boa semana a todos.